dizer. É o dentro caso, por do... exemplo, das leis que os árabes e os judeus têm, né? Para matar o animal e tal, tem que obedecer algumas regras, né? Isso, eles não comem certas partes, né? Rituais, aí são rituais religiosos, né? Pois é, mas sabe que às vezes isso aí tem algum sentido. Aliás, eu acho que sempre tem algum sentido. Porque no caso, por exemplo, deles lá, o Moisés ter proibido, ou Abraão, não sei qual foi dos dois, que proibiu o consumo de porco, é por Isso. causa das doenças do porco, né? No fundo, talvez assim, aqueles rituais servissem de uma forma, vamos dizer assim, que tivesse por trás uma coisa científica ligada a doenças, né? Exatamente, para evitar que um consumo possa dar uma epidemia nas pessoas. Enfim, mas aqui, ó, nesse caso, as vacas botam esse óculos virtual e elas começam a ver um campo verde, lindo, maravilhoso, entendeu? E aí então se sentem muito bem e o leite é E o leite muito fica melhor. melhor, porque dizem, né, que o estresse faz com que tu derrame na tua corrente sanguínea adrenalina e não sei o que mais, e que isso endurece a carne, estraga a carne e tal, né? Tanto é que, isso é bobagem que eu vou dizer, mas tudo bem, tem aquela lenda, né, de que davam cachaça pro peru do Natal, para Sim, ele para morrer deixar ele bêbado. molinho, né? Carne Aham, para ele mole. ficar molinho. Relaxado, né? Bêbado. Bem relaxado. Mas aí entra o sistema capitalista e diz que esse queijo e esse leite valem o dobro, né? Ah, sim, eu não sei se o senhor já viu, por acaso, né? Ou de propósito, os preços das aves natalinas. Ah, sim, eu acho que eu não vi, né? Mas tu tenha noção desse preço? Ah, é cento e poucos pila um peru. Isso. Ainda mais o peru, e ainda pode se botar ali peru alcoolizado. Esse é É, mais. peru bêbado. Não, tá muito caro, tá super caro. E dizem que até, tipo assim, dia 20 de dezembro sobe mais ainda, né? E aí tu pergunta, mas o que que há com o teu peru? É. O que que houve com o peru, né? O que que houve com o teu peru? Mas a verdade subiu o preço da carne, subiu o preço do. Tudo subiu. Nós estamos numa mega inflação disfarçada com a mentira do Estado dizendo que não tem inflação nenhuma. Pois é interessante, né? Um projeto de inflação de 4 e pouco por cento no ano, Sim, mas eu posso mas dizer que eu várias tenho. coisas Hein, doutor subindo Maia? violentamente, né? Eu posso dizer que eu tenho 15 anos. É. Eu posso dizer, mentir, quem é que não pode? O senhor soube agora da última do governador Não, aqui de Porto Alegre, o o governador do leite Rio Grande não. do Sul? O governador do Rio Grande do Sul, ele saiu dizendo por aí, dizendo, olha, estão dizendo por aí coisas que eu não disse, as pessoas sabem quem está mentindo e quem mente sabe que mente, né? E olha só, vamos ouvir Não. aqui o que ele fala, tá? Aqui frisar, tem frases que são atribuídas a mim que jamais foram ditas, como por exemplo uma frase que eu vejo nas redes sociais de que eu teria dito na campanha eleitoral de que não precisava parcelar salários porque dinheiro tinha, faltava era vontade para ajustar o fluxo de caixa. Mentira, essa frase nunca foi dita. Quem mente sabe que mente. Em dia o pagamento. Vamos colocar o salário dos servidores em dia no primeiro ano de governo. Como Não é isso? promessa vazia. Isso é possível se o governo organizar o fluxo de caixa e priorizar o pagamento em dia dos servidores. Como eu fiz. Sabe que mente. Mente, sabe que mente, né? Né? Como eu tenho que mudar o esquema, não fui eu, né? Não, sempre. Não, o problema todo que eu vejo, assim, é o nível da cara de pau dessa gente. Né? É por isso que se diz, né, que tu deves botar no poder quem menos quer o poder. Só que quem menos quer o poder dificilmente vai para o poder, né? Sim. Vai para o poder aquele que pode enxergar no poder
o próprio poder e o ganho ligado a este poder. Exatamente. E a característica, então, aquela mais egoística e narcisista da pessoa de querer esse poder de um jeito não adequado ao contexto, né? Uhum. Porque eu quero até dizer para as amigas que eu postei esse material que é do Jefferson Fernandes, eu postei no nosso Facebook para você mandar para suas amigas aí. Só que uma característica, doutor Maia, o pessoal que é mais ativista, digamos assim, de esquerda, eles não têm aquela tesão de pegar e compartilhar, sabe? Porque tem algumas notícias que interessam ao campo da direita que o compartilhar chega a 100 mil, 200 mil, 1 milhão, rapidinho. Na esquerda, não. Sabe o que acontece? A pessoa recebe, olha, concorda, diz, bah, que legal, todo mundo tinha que saber disso, mas ela não compartilha. Ah, tu tem notado isso? Essa falta de... Não compartilha, de não proatividade. Adianta. Não tem aquela, bom, eu fiquei sabendo disso, isso aqui é uma puta sacanagem, eu vou mandar para todos os meus amigos. As pessoas não fazem. É interessante, né? Uma Interessantíssimo limitação, que eu acho. porque tu vê que tu está dizendo hoje em dia com essa comunicação rápida, uma notícia boa ou real tem uma capacidade de sair e ter um alcance enorme, assim como uma notícia falsa, né? Sim, se a esquerda tivesse essa tesão, esse ímpeto, nós estaríamos numa outra situação. Mas as pessoas não... eu não vou incomodar meus amigos, eu não vou mandar coisa de política. Depois elas se reúnem, ai, que horror, tu viu o que ele fez e tal. Mas aquele materialzinho que poderia ter auxiliado um montão, elas não mandam. E eu tô dizendo porque eu também, eu tô falando aqui em mim. Muitas coisas que eu... Isso. Claro, noto em mim. Nós temos muito mais, assim, uma preocupação de não encher o saco do outro. Né? E ainda razão, muito mais com essa, será que é verdade? Se tu não tem certeza, então mesmo que tu não manda, né? Exatamente. Esse caso aqui, por exemplo, desse material do Jefferson Fernandes, que é do Eduardo Leite, isso aqui tinha que ser espalhado para todo mundo no Rio Grande do Sul. O cara tá claramente um mentiroso aqui, ele mesmo, não tem como desmentir, porque é ele mesmo falando. Não é ninguém dizendo, olha, tu é mentiroso. É ele mesmo falando. Aí tinha que ser, né? Tem 60 mil professores, os 60 mil professores tinham que multiplicar isso. Só que não faz. E a honestidade do Leite deveria ser bem clara, dizer, olha, eu disse isso na campanha pensando que poderia, mas cheguei aqui e vi que não dá, né? Isso, exatamente. É essa humildade, porque isso seria meramente humildade. Olha, sim, gente, eu realmente... Eu pensei que seria fácil e estou vendo que o meu antecessor tinha razões que são agora vistas por mim que eu não me dava conta na época. Então, pelo menos eu estou sendo, como tu diz, honesto, né? Exatamente, humildemente honesto. Honesto, reconhecendo a minha pretensão, mas a minha, agora, incapacidade de que aquela pretensão se realizasse. Por que não isso, né? Por que não agir assim? Mas eu estava comentando aqui que o pessoal me mandou o material do Bolsonaro dizendo que o preço da carne subiu porque não dá para criar vaca na Amazônia. Sério? Ele falou isso. E outra coisa, né? Ele sabe também que, outra verdade, o preço da carne está tão bom de ser vendido lá fora pela altura do dólar, que é muito melhor vender lá fora do que aqui, né? E aí falta aqui, né? Claro. Evidente. Essas verdades... Porque eu me lembro que o Bolsonaro chegou a falar que uma floresta se recupera em 20 anos. Então não tem problema
da gente desmatar bastante ou mais, porque depois volta. Então Agora tu vê que são raciocínios altamente, vamos dizer, pragmáticos e no sentido de ganho de capital ou de poder aí econômico, né? A floresta atrapalha a produção de alimentos, atrapalha a produção de carne. Enfim, a floresta hoje no mundo atrapalha tudo. O que não é verdade, né? Esse Esse raciocínio é um é boçal prognóstico. ao cubo. E aí, então tu vê que essa é uma visão assim predadora, né? Nós sabemos que, por isso que eu já falei que a espécie humana é a sexta grande extinção do planeta, no sentido, em todos os sentidos, né? Que vai invadindo todos os lugares, esgotando os recursos e, atualmente, pela massa de gente que tem, está esgotando os recursos do planeta, né? Uhum. Antes era dos lugares, te lembra? Não, e do sabe passado? que na BBC de Londres, ou é no El País, ou é no Le Monde Diplomatique, um dos três. Hoje de manhã já dei uma passadinha por eles, e tem um dos três que fala que já passamos do ponto sem retorno. A questão da mudança climática e as consequências que virão, né? Consequências já existem visões. Esses tempos eu estava vendo uma reportagem que falava que há 3 milhões de anos a temperatura do planeta, devido a grandes vulcões, subiu para, parece que, além de 5 graus, hoje a gente fala em 1, 2, já por grandes problemas. Ela subiu mais de 6 graus do que é hoje. E aí, então, o oceano levantou mais ou menos 2 a 3 metros, houve um derretimento muito grande, e houve, então, esse cataclisma que se espera até o ano 2100, né? Uhum. Exatamente há 3 milhões de anos atrás, nós não existimos muito bem ainda, mas catástrofes muito poderosas como um grande vulcão pode causar um fechamento como se fosse uma bomba atômica ou um asteroide, né? Uhum. Mas quem está agora fazendo isso somos nós, né? Não é o planeta. Nós somos hoje uma intervenção real, né? Real, e por isso a gente tem que ter cuidado de cuidar o que a gente... É quase assim, né? Eu deixar minha casa simplesmente se demolir, né? Eu devo cuidar do lugar que eu moro ou vivo, né? Eu não sei exatamente como é que a gente... Aliás, nós não vamos ter que nos explicar para os nossos bisnetos e tataranetos, né? Quando eles estiverem enfrentando as consequências disso aqui, né? Eu não sei se tu viu que tem um país, eu não sei se é a Indonésia, ou é um dos países de lá, que o grande problema deles é a sacola de plástico, que está matando tudo porque toda a indústria que emprega está baseada no plástico. Uhum. Então, terminar a indústria do plástico significa desempregar muita gente. Então, é melhor manter, e está morrendo cervo encontrando sacos de lixo inteiros dentro do estômago. Está morrendo tudo que é bicho que existe mais selvagem devido ao plástico. Mas esses dias, uns mergulhadores que fazem limpeza, né, nas praias e tal, disseram, não me lembro agora qual foi, se foi exatamente nessa região aí, eles disseram que encontraram um verdadeiro supermercado no fundo do mar. Tu vê, então, se eu mexo com isso, eu mexo com toda a indústria do plástico. O que acontece se eu acabo com a indústria do plástico? Desemprego. Então, as complexidades aumentam de tal forma que nesse país, que eu não me lembro o nome, eles ficam entre a cruz e a espada, né? Quer dizer, e tu sabe que o petróleo, a gente pode, vamos dizer assim, não, vamos usar menos petróleo nos carros, vamos usar álcool, vamos usar elétrico,
mas 2